Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar para vocês sobre testosterona e aumento do hematócrito. É uma coisa que o pessoal me pergunta muito, principalmente no Instagram, né? Então acho que vale a pena a gente fazer um vídeo aqui referente a esse assunto. Mas antes não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários para que eu possa respondê-los depois. Um dos grandes medos aí para quem faz uso de testosterona ou para fins de reposição ou para fins recreacionais é o aumento do hematócrito, né? Aquele risco de ter uma trombose devido ao aumento das células vermelhas, que nada mais é do que uma eritrocitose ou uma policitemia, são outros sinônimos que a gente pode usar aí para o aumento do hematócrito, para o aumento das células vermelhas. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar aqui, qual é os limites normais de referência, tanto para a hemoglobina quanto para hematócrito. Para o aumento da hemoglobina, no homem, a gente considera 18 gramas por decilitro. E o aumento do hematócrito a gente considera acima do nível de referência quando ele ultrapassa 52%. Já na mulher, os valores são um pouco diferentes. O aumento da hemoglobina é quando ela passa de 16 gramas por decilitro e o hematócrito, em média, mais ou menos 47%. E por que ocorre um aumento do hematócrito, principalmente naquelas pessoas que fazem uso de testosterona? Na verdade, o que acontece é que na medula óssea vermelha existem receptores androgênicos e esses receptores eles são estimulados, e aí no qual ocorre a eritropoiese, que é o aumento da produção de células vermelhas. O hematócrito nada mais é do que uma porcentagem de células vermelhas que a gente encontra em todo o sangue, né? Na verdade, é um valor matemático e geralmente ela é 3 vezes maior que a hemoglobina. Logo, se conclui aí que ela pode sofrer interferência aí tanto da hiperidratação como da desidratação. O que a gente observa também é que existem mutações nos receptores androgênicos na medula óssea vermelha, no qual existem pessoas que são mais sensíveis ao aumento do hematócrito do que outras pessoas, né? Uma pessoa, por exemplo, usando até um gel de testosterona, que não é comum isso acontecer, ela tiver uma mutação nos receptores androgênicos, ela pode aumentar o hematócrito muito mais do que uma outra pessoa que não tem essa mutação. Vale lembrar que as testosteronas esterificadas, e aí o que é as testosteronas esterificadas? É o cipionato de testosterona, o deposteron, o durateston, né? Aquelas são as testosteronas injetáveis, elas são testosteronas esterificadas, elas têm um potencial maior de aumentar o hematócrito do que, por exemplo, uma testosterona em gel, por exemplo. A gente observa também que a testosterona de longa duração, e aí eu cito aqui o descilato de testosterona, o Nebido ou Ormos, eles alteram menos o hematócrito também porque os níveis ficam mais estáveis. Os implantes de testosterona também têm um potencial de aumentar bem o hematócrito. Seria talvez, após as testosteronas esterificadas, a segunda forma de reposição aí que mais aumenta os hematócritos. Existem alguns fatores de riscos individuais intrínsecos das pessoas que também podem aumentar o risco dessa pessoa ter uma elevação do hematócrito, principalmente quando ela faz uma reposição. E aí eu cito aqui para vocês a apneia do sono, aquela pessoa que ronca muito à noite, que a esposa reclama que está roncando muito. A obesidade também, ela é um fator de risco para o aumento do hematócrito. O tabagismo e as hemoglobinopatias que tem um caráter mais hereditário aí. Então, para a pergunta de vocês, o que nós vamos considerar para intervir na eritrocitose? Aí é o ponto de partida. Geralmente considerar aumentos de hemoglobina acima de 18,5 gramas por decilitro e um hematócrito acima de 54%. Esses são os valores que a gente considera intervir em alguma coisa. Eu vejo muita gente intervindo aí com hematócrito de 50%, 48%. Não, de preferência a gente observa até chegar esses valores aí que eu já havia citado para vocês, e aí a partir de então a gente consegue
tomar algumas medidas, mas até 54% de hematócrito e até 18,5% de hemoglobina é considerado ok aí, não precisa fazer uma intervenção. Então, o primeiro passo é avaliar a dose que a pessoa está usando. Às vezes a pessoa está usando doses suprafisiológicas, então a recomendação é diminuir a dose e ver quanto tempo essa pessoa também está usando testosterona. Quanto maior o tempo, se a pessoa está usando há anos já testosterona, a gente fica até mais tranquilo. Agora, uma pessoa que está usando aí há 2 meses, 3 meses, e você observa um aumento exponencial no nível de hematócrito, né? Uma hora vai chegar num platô, mas você observa cada medida que está subindo muito, então é uma situação que você tem que ter maior preocupação, né? Esse paciente que tem um maior risco de um tromboembolismo, então vale a pena aí você estar conversando com esse paciente, vendo como é que ele pode fazer para diminuir a quantidade de esteroide. Um segundo passo é explicar os riscos para o paciente, né? Sugerir outras vias de administração de testosterona, né? Nós temos o gel, nós temos as testosteronas de meia-vida prolongada, então vale a pena a gente estar negociando com o paciente também outras formas de reposição de testosterona. O terceiro passo, e aí realmente quando já não tem muita coisa para se fazer, aí você faz uma flebotomia ou uma sangria, né? O grande problema aí de você fazer uma sangria é diminuir os depósitos de ferro no organismo, né? Então, quanto mais você vai fazendo sangria, você vai diminuindo a quantidade total de células vermelhas e você vai perdendo ferro. Então, o organismo fica ávido por ferro. Sempre acompanhar os níveis de ferritina juntamente após uma sangria, juntamente com hematócrito e hemoglobina. Então, a sangria ela não pode ser feita de forma contínua, então vale a pena estar conversando com esse indivíduo, vendo outras formas aí de estar controlando esse hematócrito elevado. E aí, algumas pessoas vão me perguntar em relação à natoquinase, né? Se vale a pena usar, se ela abaixa o hematócrito. Não, a natoquinase ela não tem essa função de abaixar o hematócrito, ela tem propriedades reológicas, né? Que é melhorar a deformação das hemácias, então faz com que a hemácia ela passe em alguns obstáculos que na verdade elas poderiam causar uma trombose, então ela facilita a passagem das hemácias, mas ela não tem esse potencial de diminuir o hematócrito. Seria, no caso, uma alternativa paliativa até o indivíduo resolver aí tomar outras medidas para abaixar o hematócrito. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar um outro vídeo aqui referente a manejo de testosterona para vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo.